Olá, olá, pessoal, tudo bem? Tio Júnior falando, que bom estar aqui com vocês mais uma vez. E olha, estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando um pouquinho, né, desse tempo, da palavra de Deus, das coisas relacionadas ao ensino religioso, tá bom? E eu quero que você esteja bem aí. Aqui está tudo bem, graças a Deus. Eu quero que você também esteja bem aí, fique bem tranquilo, tá certo? E, de modo geral, estamos felizes de poder estar aqui junto com vocês, tá bom? Uma coisa que eu vou pedir agora para vocês é o seguinte: se vocês puderem ficar num lugar mais reservado, né, mais tranquilo, talvez até com um fonezinho de ouvido, ajuda você a ouvir melhor e estar presente aqui, beleza? Mas vamos fazer aquilo que a gente sempre faz antes das nossas aulas aqui. Vamos estar agradecendo a Deus, né, para a gente estar vivo, a gente poder estar aqui compartilhando, agradecer pela sua família, e eu quero orar pela sua família, pela sua vida também. Tá joia? Vamos fazer isso? Senhor Jesus, muito obrigado por estarmos aqui nesse momento. Nós te agradecemos por cada aluno, por cada pai, por cada mãe. Nós abençoamos esse pai, essa mãezinha que tem se esforçado, que tem se dedicado, por esse aluno que tem se dedicado de maneira muito especial nesse tempo. Nós pedimos que a bênção do Senhor Jesus seja sobre a tua casa, sobre a vida deles, sobre a casa deles, sobre cada um agora. Abençoe nossa família, abençoe nosso trabalho e que tudo que venhamos fazer seja para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom, muito bom, muito bom. Bem, eu vou cantar uma canção agora aqui, sabe, pela tua família, pela tua casa, tá bom? Vamos cantar uma canção bem conhecida. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Diga para ele: eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Muito bem, uma bela canção, não é verdade? Para cantarmos aí sobre a nossa família, sobre a nossa casa, pedindo sempre o milagre de Deus sobre a nossa vida.
E hoje eu quero falar um pouquinho da história de um personagem que fica no livro de Juízes. Juízes, isso mesmo, o livro de Juízes. E por que esse nome de Juízes, né? Era porque havia um período no povo de Israel que eles não possuíam reis, assim, especificamente, né? Não possuíam reis. E reis nem rainhas. Então, Deus levantava homens e mulheres que eram responsáveis por julgar as ações ou julgar o povo em modo geral. Eles eram responsáveis por receber também as informações de Deus e fazer aquilo que era de Deus para poder, então, assim, julgar o povo. E aí você vai perceber que no livro de Juízes que tiveram muitos juízes. Um deles nós vamos falar hoje, que fez essa função, né, de guerra, de batalha, e que ele estava à frente do povo. Deus escolheu Gideão. Gideão. Então, Gideão foi um dos escolhidos de Deus para esse tempo, para aquela geração, onde estavam perdidos, sem governo, sem nada, e havia uma grande crise no país de Israel. O que era que havia? Os midianitas eram um povo que morava ali perto, né? Os midianitas eram um povoado. Eles, inclusive, eles eram habilidosos em andar, sabe em quê? Em camelos. Você acredita nisso? Eles eram habilidosos em domar camelos e usavam camelos, inclusive, para guerra. E o que eles faziam? Toda vez que Israel fazia sua colheita, né, fazia seu plantio e tudo mais, eles esperavam o tempo da colheita, sabe para quê? Para ir lá e roubar toda a colheita do povo de Israel, para poder eles se darem bem com isso. Então eles faziam isso várias vezes. Um belo dia, um homem chamado Gideão, ele, que era, de certa forma, ele mesmo se considerava, e as pessoas até o desprezavam, ele se considerava como o menor da sua casa, como aquele que era o mais fraquinho, aquele cara que não era bom, aquele que vivia assim, que eu sou um coitadinho, eu sou menorzinho da minha casa, sabe, os outros são muito mais inteligentes do que eu, muito melhores do que eu. Então ele pegou, ele se via assim. E ele estava atrás da casa onde tem o lagar, que é onde malha, na verdade, onde pisam-se as uvas, né? Inclusive lá em Portugal, até hoje, tem uma região lá que eles têm a tradição de pisar uvas mesmo, de pisar para poder fazer o vinho. Porque o vinho que era feito antigamente assim, pisado nas uvas. Mas calma, que eles fazem todo um processo de higienização, de limpeza, para poder chegar lá e pisar nessas uvas, tá certo? Lá tem que lavar, tem que higienizar, para depois lavar. E é um vinho que dizem que é até caro lá em Portugal, por ser feito ainda de forma muito manufaturada, muito ainda brusca, né? Muito rústica. Então você vai compreendendo comigo aqui que os midianitas eles atacavam o povo de Israel. Então Gideão, o que ele estava fazendo? Ele estava atrás, no lugar de pisar uvas, ele estava malhando trigo, ou seja, tirando o trigo daquela tirando os grãos do trigo, né, para ele poder utilizar no dia a dia. Ele estava escondido ali, porque era muito fácil os midianitas verem no campo aberto, mas ali escondido era mais difícil. Então, veja que coisa interessante. Ele então estava ali, tal, quando Deus o chama para ele ser um libertador e fazer a função ali de um juiz para ajudar o povo de Israel a não mais sofrer com esses roubos contínuos que estavam prejudicando o seu povo. E ele falou assim, não, mas eu sou muito pequenininho. Ele ficou tanto na dúvida, nisso que ele falou assim, não, então vamos fazer uma coisa, se é o Senhor mesmo que está falando comigo, se era Deus mesmo que está falando comigo, se é o Senhor que está falando comigo, vamos fazer algumas provas, nós vamos fazer algumas coisas aqui. Eu vou pedir para que, por exemplo, pegou um novelo de lã, né, de linha de lã, e colocou ao campo aberto. E nesse campo aberto, ele pediu para que somente o novelo de lã ficasse molhado durante a noite. E aí passaram-se aquela noite, somente o novelo de lã estava molhado e em redor seco. Ele falou, pô, não pode ser. Depois ele pediu o contrário, não, somente
o novelo de lã vai ficar seco e o resto vai estar molhado pelo orvalho. E foi isso que aconteceu. E ele não teve como fugir do chamado de Deus. Então Deus o chamou, o estabeleceu como alguém que iria libertar o povo de Israel dos midianitas. Só que, dentro desse percurso, então, resumindo aqui, né, eles conseguiram levantar ali milhares de soldados levantaram. E Deus falou o seguinte: olha, tem muita gente para você guerrear. Ele, que muita gente, estou achando que ainda é pouco. Eu falei assim, não, tem muita gente. E aí Deus manda eles chegarem diante do rio, né? E aí manda ele falar com o pessoal, fala assim, ó, quem tiver com medo aí, quem for covarde, vai embora para casa. Nisso foi uma multidão embora para casa com medo da guerra, que era covarde. E depois Deus manda, ele chega diante do rio, todo mundo vai beber água, e aqueles que bebem água vigiando, né, vigiando o seu lado, são aqueles que ficam. Os outros todos têm que ir embora. Deixa eu te perguntar uma coisa, sabe quantas pessoas ficaram para lutar a guerra? 300 pessoas. 300 soldados. Exatamente. Essa história de Gideão mostra que ele ficou assustado só com 300 e um grande exército dos midianitas. E aí ele toma aquela iniciativa com aqueles 300 e eles pegam uma estratégia que Deus dá. Eles tinham que segurar um cântaro, tinham que usar uma trombeta e tinham que segurar tinha que ter uma tocha também, tá certo? Então o cântaro é como se fosse um recipiente para colocar água, colocar líquidos, tá certo? Como se fosse não é uma bacia, mas é como se fosse uma garrafa, um estilo um pouquinho diferente, o cântaro. Tinha a trombeta, tá certo? E uma tocha. Interessante que naquela época a tocha, ela só segurava uma tocha quem era líder pelo menos de 500 pessoas, né? Então imagine, as trombetas eram tocadas para poder anunciar que eles estavam chegando. Imagine aquelas pessoas fazendo um alarde que Deus mandou eles fazerem, de gritar pelo Senhor e por Gideão. E eles pegaram, quebravam aqueles cântaros e tocavam a trombeta e saíam correndo com aquelas tochas. Eles falaram o seguinte: nosso Deus, ficaram apavorados e saíram correndo. Os midianitas, quando viram aquela cena, eles falaram o seguinte: pois se para cada tocha tem 500 pessoas, meu Deus, eles têm muito mais gente que a gente, eles vão massacrar com a gente. Então, eles imaginaram isso e saíram correndo, fugidos, para não perderem a batalha. O que aconteceu, quando eles chegaram lá, estava tudo entregue nas mãos dele, não precisaram fazer força nenhuma e ganharam uma guerra de forma sobrenatural, porque Deus estava com Gideão e com o seu exército. 300 homens. 300 homens. Então, olha só como é que eles ficaram malucos. Eles começaram a degladiar entre si, né? E fugir e se mataram. Veja que coisa maluca que aconteceu. Pois é, Deus, ele faz essas coisas assim poderosas. Então, na história de Gideão, que ele vai para lá e ele, com 300 homens, Deus é quem estabelece para ele exatamente quais as estratégias ele deveria seguir. Isso nos ensina muitas coisas. Primeiro, que Deus não faz acepção de pessoas. As pessoas podem até achar que a pessoa não vale muita coisa, não vale nada, mas Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. E Gideão foi um homem que estava disponível, ele estava trabalhando, enquanto talvez muitos estivessem com medo, ele estava lá fazendo o seu melhor. Isso ensina para a gente que sempre nós temos que fazer o melhor para podermos assim sermos também abençoados por Deus. Além disso, Deus não precisou de uma grande quantidade, ele precisou de pessoas que confiassem, acreditassem e tivessem coragem para poder fazer o que tem que ser feito. Então, quero que você hoje entenda, Deus é um Deus de milagres e Ele faz grandes coisas na nossa vida. Eu vou estar compartilhando com você agora, vou compartilhar com você agora uma atividade que você vai fazer, muito simples, tá? Muito simples essa atividade. Essa atividade aqui você vai fazer o seguinte, ó. Tem aqui um resumo, tá bom? Da história, rapidinho aqui, um resumo pequenininho,
tá bom? Então, mostrando que Deus usou Gideão para vencer todo o exército com apenas 300 homens, tá? Eles venceram porque Deus estava com Gideão e porque Deus sempre ajuda quem confia nele. Então tá aqui, você vai simplesmente pintar, tá bom? Vai pintar essa ilustração aqui dessa lição. Com apenas um pequeno exército, Gideão ganhou uma grande batalha e porque Deus estava com ele. E foi uma grande batalha, algo muito forte, tá certo? Então você vai pegar, vai pintar isso aqui, preencher todo esse aqui, vai preencher e vai colar no seu caderno, tá bom? Simples assim, tá bem? Então o tio Júnior vai ficando por aqui. Um beijo na bochecha, Deus te abençoe e até a próxima aula, tá bom? Beijão, tchau, tchau.